Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre seja louvado, para todos sempre seja glorificado, para todos sempre seja exaltado no nome do Senhor Jesus. Aleluias, boa tarde a todos. Glória a Deus, programa Diante do Teu Altar especial, nessa tarde, em nome de Jesus, tarde 9/11, louvado seja o nome do Senhor Jesus, essa quarta-feira, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus, para todos sempre seja exaltado, para todos sempre seja glorificado no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Programa Diante do Teu Altar, nessa tarde. Aleluias. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Hoje com a participação do missionário Albert Pedro, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Seja louvado, seja glorificado, em nome de Jesus. Vamos estar fazendo uma oração. Aleluias. Poderoso e santo Deus, Raia, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, invocamos e bendizemos o Teu santo e poderoso nome nessa tarde. Ah, Jesus querido, Jesus amado, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai, no nome do Senhor Jesus, pode entrar, Senhor, pode trabalhar, pode restaurar, Senhor, nessa tarde, entra, Senhor Jesus poderoso e santo, Pai, vai fazendo conforme o Teu querer, vai fazendo conforme a Tua vontade, Senhor, Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha trabalhar sobre os corações, Senhor, venha restaurar no nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, cada um, Senhor, Pai, que se encontra, Pai, nessa tarde, Senhor Jesus poderoso, que o Senhor venha abençoar, Pai. Cada um que ouvir falar, Senhor, da Tua palavra, ou louvores entoados, Senhor, nessa tarde, Pai, que venha ser alcançado vida, Senhor Jesus poderoso e santo, Pai. E venha ter, Senhor Jesus poderoso. Ah, Senhor, venha levantar aqueles que estão fracos. Aqui, Senhor, venha levantar aqueles que estão, Senhor, oprimidos. Aqueles que estão sem força, Senhor, nessa tarde, no nome de Jesus. Pai, levanta, Senhor. Abençoa, meu Pai, cada um nessa tarde, no nome de Jesus. Ah, Pai, Tu é Deus que opera. Tu é Deus que trabalha. Vai trabalhando, Senhor Jesus poderoso e santo, Pai, e restaurando, vai curando, vai abençoando no poder do Teu nome, nessa tarde, no nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o Teu santo nome, que o Senhor venha entrar com cura, que o Senhor venha entrar, Pai, com transformação, com restauração, nessa tarde, no nome de Jesus. O Senhor venha entrar sobre os hospitais, em nome do Senhor Jesus, entrando com cura, Senhor, cura toda enfermidade física, cura toda enfermidade espiritual, nessa tarde, no nome de Jesus, vai mudando sentença, vai mudando o cativeiro do Teu povo, Senhor. Ah, Tu é Deus que transforma, Tu é Deus que cura, Tu é Deus que liberta, Tu é Deus que faz todas as coisas, Pai. No nome do Senhor Jesus, vai entrando, Senhor, e vai trabalhando, Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. No nome do Senhor te pedimos, Senhor Jesus poderoso e santo. Vai entrando e trabalhando, Senhor. Vai mudando sentença. Vai mudando cativeiro. Vai fechando sepultura. Que nessa tarde, no nome de Jesus, o Senhor venha mudar, Senhor. Ah, Senhor, aqueles que estão desenganados, que o Senhor venha, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, entrar com cura. Entra com cura nessa tarde. Entra com restauração. Entra, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, e vai trabalhando, Pai. Vai trabalhando, Senhor, vai trabalhando, Jesus querido, vai restaurando, vai curando, vai abençoando, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Jesus querido, vai fazendo aquilo que nós não podemos fazer, Pai. Ah, Jesus, porque aquilo que está no nosso alcance nós fazemos, Pai.
mas aquilo que está no seu alcance, Senhor, colocamos em tuas mãos, Senhor, como esse louvor que está falando agora, Senhor, em fervente oração, Senhor, em fervente oração, Jesus, estamos aqui, Senhor Jesus poderoso. Senhor Jesus, vai trabalhando, vai restaurando, vai curando, vai abençoando, vai mudando, vai transformando no poder do teu nome. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vai fazendo, Pai, aquilo que eu não posso fazer, mas o Senhor tem o todo o poder e o domínio, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Aquilo que nós podemos, Pai, nós fazemos, mas tem coisas que é só para o Senhor, Pai. A tua palavra fala que Daniel orava, Senhor, 3 dias, 3 vezes ao dia, Senhor. E a tua palavra fala que ajoelhava, Senhor, ele te suplicava. Senhor, Senhor, ele humilhava aos teus pés, porque ele reconhecia que ele não podia fazer nada quanto àquele decreto, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Pai. Espírito Santo, e a tua palavra fala que ele suplicava a ti, Senhor. Ele te suplicava, Senhor Jesus poderoso, em nome do Senhor Jesus, e ele dava graças, ele dava glórias ao teu santo nome, Senhor. Senhor Jesus, ele passou pela cova dos leões. A tua palavra fala que ele passou pela prova da cova dos leões, mas nada alcançou, nada atingiu ele. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele sabia o Deus que ele servia. Porque a palavra fala ali em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Louvado seja o nome do Senhor, mesmo que esteja em momentos difíceis. A palavra fala que aquele que refugia tem descanso. Louvado seja o nome do Senhor, que aquele que refugia ao Senhor tem um descanso. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra fala que Daniel, ali na cova, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, ele não estava sozinho em meio àquela cova, ele não estava sozinho em meio àquela situação qual se encontrava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes você se encontra numa cova, como Daniel e aqueles leões querendo te tragar. Mas a palavra fala assim, que o leão ele fechou a boca, porque o Senhor estava junto com Daniel. É como o Salmo 91, louvado seja o nome, aquele que se refugia, mesmo que armam, porque ali foi os príncipes, o presidente, os prefeitos armaram contra o Daniel ali naquele momento. Mas Deus é aquele que guarda os escolhidos dele, a menina dos olhos dele, o Senhor é aquele que guarda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor fala assim, que naquele momento nada aconteceu com Daniel, porque o leão, ele fechou a boca, ele foi dormir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra fala assim que aqueles 3 homens, Nabucodonosor pediu para que fosse feita uma estátua e que todos que inclinassem sobre essa estátua, o qual que não inclinasse, não se reverenciasse aquela estrada, eram jogados na fornalha. A palavra fala que eram jogados na fornalha, mas ali naquele momento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 3 homens não se lançaram à fornalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 3 homens não se prostraram, melhor dizendo, não se prostraram àquela fornalha, ou melhor, àquela estátua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra fala assim, que naquele momento, glória a Deus, aqueles homens, eles não prostraram àquela estátua. Qual é a estátua que você está se prostrando nessa tarde? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra fala que eles foram lançados ali na fornalha, glória a Deus, mas nada foi alcançado, nada foi atingido, porque o quarto homem estava ali com eles foram lançados. É engraçado como a palavra fala que as pessoas que lançaram eles ali naquela fornalha, eles foram queimados. Mas aqueles homens que foram lançados, aqueles 3 homens que foram lançados na fornalha, nada aconteceu. Nada aconteceu com aqueles 3 homens.
porque o Senhor, Ele guarda. A palavra fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nenhum mal atingirá. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra fala ali em Salmos 91, clame ao Senhor, invoca ao Senhor no momento de angústia, e Ele responde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jeremias, ele fala ali no Jeremias 33, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não te conhece. Glória a Deus. Olha só esse louvor. Olha que louvor. O Senhor é aquele que não abandona. O Senhor é aquele que não abandona, mas que os homens, nós somos falhos, mas o Senhor é aquele que não abandona. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que você está passando nessa tarde, mas o Senhor é aquele que não abandona. Ele pode estar em silêncio, mas não quer dizer que Ele te abandonou. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Pode uma mãe esquecer dos filhos, mas todavia o Senhor não esquece. O Senhor é aquele que não esquece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É aquele que não esquece do povo. É aquele que não esquece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os pensamentos do Senhor são maiores. Maiores que os meus. Maiores que os teus. Nessa tarde, creia que o Senhor, Ele pode fazer muito mais do que pensamos e imaginamos. Nessa tarde, deposita a sua confiança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bem maiores que os teus. Glória a Deus. Ele nunca nos abandonou. Ali Daniel, ele estava ali com um decreto. Daniel tinha um decreto que aqueles que orassem, fizessem súplica, orações a deuses ou a homens, eles iam ficar, não poderia fazer durante 30 dias. Só que Daniel, ele era aquela pessoa que buscava o Senhor. Era aquela pessoa que tinha intimidade. Ele orava 3 vezes ao dia. E depois que ele soube daquele decreto, ele foi orar ao Senhor. Ele foi para a tua casa, ele foi para a casa dele. E ele estava ali no quarto dele. E a palavra fala que a janela estava aberta. E a janela estava de frente à banda de Jerusalém. E a palavra fala assim que ali naquele momento, Daniel, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Daniel, ele começou a orar. Ele começou a suplicar ao Senhor. Ele começou a rogar ao Senhor. Ele começou a dizer ali aqueles decretos qual o povo, qual os governantes estavam ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali naquele momento, Deus é aquele que fecha a boca do leão. Deus é aquele que guarda teu povo, que suplica. Louvado seja o nome do Senhor. Pode um homem esquecer, mas Deus é aquele que não esquece. Deus é aquele que, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O rei não sabia que era uma armação contra Daniel. Porque Daniel tinha um espírito de excelência. Daniel é aquele que fazia tudo correto aos olhos do Senhor, que era temente ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra fala que ali naquele momento, o Senhor nunca abandonou ele. Porque a palavra também fala, ali Eliseu, ali naquele momento que Eliseu, o rei da Síria, ele vai se levanta contra o povo de Israel. E a palavra fala ali que quando ele se levanta contra o povo de Israel, a palavra fala assim que ali naquele momento,
ele fala assim, mas como? A gente sempre arma para o povo de Israel e nunca conseguimos pegar ele. E a palavra fala assim que ele começa a falar, o rei da Síria começa a falar, não, deve ter alguém aqui que deve contar para ele, que deve contar para o povo de Israel. E a palavra fala assim que os servos do rei da Síria falam assim, não, rei, é porque lá eles têm um profeta de Deus. E o deuses dele revela para ele. Então aí o rei da Síria vai lá e fala assim, ó, vão lá, fala pro povo, fala para os servos dele se reunirem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e lá cercar a casa de Eliseu. E ali a palavra fala assim que de manhã eles começam a cercar a casa de Eliseu. E a palavra fala assim que naquele momento o servo dele vai e abre a porta. Quando ele abre a porta, ele vê assim a cidade lotada, cheia de homens, na frente da casa de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra fala assim que os homens estavam cercando a casa de Eliseu. E ele fecha a porta com medo. E a palavra fala assim que naquele momento, Eliseu, ele vai e fala assim para ele, para aquele servo que está temendo. Aquele servo vai lá e fala assim, ó, Eliseu, tem muitos homens aqui, homens contra você, contra nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Eliseu fala assim, maior são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Maior. Louvado seja o nome do Senhor. É aquele que está conosco. E o Senhor, ele começa a orar ao Senhor. E ele começa a orar ao Senhor para que o Senhor venha abrir os olhos dele, daquele servo. E ele começa a orar ao Senhor para que o Senhor venha abrir os olhos. E quando o Senhor começa a abrir os olhos daquele servo, ele começa a ver, a enxergar quem está com ele. Tem carros de fogo, tem um grande exército. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele começa a entender que maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que o inimigo da nossa alma venha contra nós. Louvado seja o nome do Senhor. Maior que está conosco. A palavra fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não serás atingido. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, quando o Eliseu orou, ele disse assim, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus. O Senhor é aquele que guarda. O guarda de Israel, ele não dorme. O guarda de Israel é aquele que protege. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O guarda de Israel é aquele que protege. É aquele que guarda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 121 fala, eleva meus olhos ao monte. De onde virá o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor. Glória a Deus. Ó louvor. Fica tranquilo nessa tarde. Espera no Senhor. Espera, mantenha calma. Mantenha fé. Mantenha fé. Seu inimigo não consegue ficar em pé. Fica tranquilo. Deus está providenciando um sorriso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra fala assim, elevo meus olhos ao monte, de onde virá o teu socorro? O meu socorro e o teu socorro vem do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o general de guerra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra fala assim, ó,
Não deixareis vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não toquejará, nem dormirá o guarda de Israel. Ele não dorme. Ele não dorme. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra. É a tua direita. O sol não molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor guardará em todo mal. Ele guarda a tua alma. O Senhor é quem guarda a tua entrada. Guarda a tua saída, desde agora e para sempre. Ele guarda. Ele guarda, mesmo que você não esteja entendendo. Ele é o guarda de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso refúgio. É a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente em todo momento. Em todo momento ele é o socorro. Em todo momento. Glória a Deus. Em todo momento. Ele é aquele nosso socorro bem presente em todo momento. Fica tranquilo. Deus já providenciou um sorriso. A palavra fala assim que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Pela manhã a alegria vem. Pela manhã a alegria vem. A alegria vem pela manhã. Nessa tarde, louvado seja o nome do Senhor. Deposita ao Senhor a tua confiança. Deposita ao Senhor aquele que pode fazer, aquele que pode operar, aquele que pode fazer todas as coisas. O que o homem não pode fazer, Deus é aquele que pode. Deus é aquele que pode mudar tudo. É só basta você confiar. Confia no Senhor. Confia no Deus de Israel. Porque Deus, ele não perdeu o controle. Deus é aquele que não perde o controle da minha vida. É questão de tempo Deus agir. É questão de tempo Deus fazer. É questão de tempo Deus operar. Quem disse que ele está em silêncio, ele não está agindo? Quem disse que ele está em silêncio, ele não está fazendo? Quem disse que ele está em silêncio, ele não está operando? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ali Ana teve um processo. Glória a Deus. Ana teve um processo de humilhação. Louvado seja o nome do Senhor, mas ela não desistiu. Ela creu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela creu. Porque aquele que ela sabia do Deus. Ela sabia do Deus poderoso. Ela sabia que tinha um Deus que podia fazer todas as coisas. Mesmo que tudo estava dizendo que não. Mesmo que a circunstância qual Ana vivia. Louvado seja o nome do Senhor. Ana, ela tinha um esposo. Mas ela tinha também, louvado seja o nome do Senhor, um sonho. Um sonho de ser mãe. Glória a Deus. Mas ali, louvado seja o nome do Senhor, a palavra fala que ali naquele momento, qual Ana estava, se encontrava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela foi orar ao Senhor. Ela foi orar de uma forma diferente. Mesmo que a palavra fala que ela foi subir, ela orou ao Senhor. E ali a palavra fala ali que o sacerdote ele estava ali vendo ela. Porque ela só movimentava a boca. Ela só movimentava os lábios. E ali a palavra fala assim que... Ele falou assim que essa mulher está embriagada. Mas ela fala assim, não, embriagada não. Estou triste de espírito. Estou abatida de espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele compreendeu que aquela mulher, ela estava suplicando. E a palavra fala assim que... ele fala assim... A palavra fala assim, ó. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Louvado seja o nome do Senhor.
ela chorou ao Senhor. Ela chorou. E uma lágrima para o Senhor é uma frase. Aquele que quebranta o coração, porque quando chora o Senhor chorando, a gente está quebrantado, a gente está se humilhando aos pés do Senhor, dizendo que nós reconhecendo que nós não podemos fazer nada, mas que o Senhor, Ele pode todas as coisas. É aquele que pode. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra fala assim, ó, que e voltou um voto, dizendo, ela fez um voto ao Senhor dos Exércitos. Ela disse assim, ó, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, que naquele momento ela estava sofrendo, ela estava passando um momento difícil, qual estava sendo perseguida, humilhada. Louvado seja o nome do Senhor por um sonho. Glória a Deus. E de mim te lembrares da tua serva, e não esquecesses, mas a tua serva dareis um filho varão. Elas pediu ao Senhor. Tem hora que nós temos que saber pedir ao Senhor. Temos que saber como falar com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali ela quebrantou o coração ao Senhor. E ela disse assim, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passarão navalhas. E a palavra fala também que ela perseverou. Ela não desistiu. Ela não desistiu da oração que ela estava pedindo. Ela persistiu. Porque muitas pessoas colocam no altar do Senhor e desistem. Coloca no altar do Senhor e depois entrega. Começa a pegar com a sua própria mão. Só que ela não. Ela perseverou. A palavra fala que ela perseverou em oração perante ao Senhor. E Eli fez a tentação à boca dela. Porque imagina, ela estava com um sentimento tão triste. Louvado seja, ela estava passando um momento tão triste, que a palavra fala assim que ela já só movia a boca. Só que Eli, vendo ela se mover a boca, porquanto o seu coração falava, e só movia os lábios, porém não ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. Eli naquele momento estava sem visão. Só que ela disse assim, ele disse assim, até quando entrarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Quantas vezes estamos passando momentos qual pessoas não entendem? Quantas vezes passamos momento qual pessoas não entendem? Qual pessoas não entendem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra fala assim, que ela fala assim, porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, sou eu uma mulher atribulada, sou uma mulher triste de coração, de espírito. Nem vinho, nem bebida eu tomo. Não tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma. Derramar a minha alma perante ao Senhor. Coisa linda, né? Derramar a alma ao Senhor. Derramar súplicas ao Senhor. Ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra fala assim, que naquele momento, ele fala assim para ela, não tenho, pois, serva de filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Então ele vai lá e diz, vai em paz, Deus de Israel te concederá a tua petição, e lhe fará pediste. Porque ele viu a sinceridade do coração dela. Ele viu aquele momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele viu aquele momento. Aleluias. Qual ela estava pedindo ao Senhor e ela estava com o coração aquebrantado. A palavra fala também que ali naquele momento, louvado seja o nome do Senhor, tinha uma mulher em Sunem. A mulher em Sunem estava com seu filho ali. Estava com seu filho, já estava por um tempo. A palavra fala que estava ali num determinado tempo, mas só que ele morreu nos braços dela. Porque tem coisas que nós achamos que podemos fazer. E tem situações que já está morrendo no nosso braço, já está morrendo nas nossas mãos. E só que nós não podemos fazer nada. A palavra fala assim que ali naquele momento, ela tinha feito um quarto para um servo, profeta de Deus, um homem de Deus, um homem santo de Deus.
E a palavra fala que ela foi lá, pegou o filho morto, foi lá naquele quarto, colocou na cama daquele profeta. E a palavra fala que deitou aquilo que estava. Louvado seja o nome do Senhor, e fechou a porta. Mas ela foi procurar aquele que podia fazer algo. Ela foi procurar aquele que podia resolver algo. Ela foi atrás daquele que podia fazer. Porque às vezes nós queremos agir com a nossa mão. Porque às vezes nós queremos agir do nosso jeito. Porque às vezes nós queremos fazer da nossa maneira. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele vai lá e leva Ezequiel ao meio de um vale. Ele vai lá e leva em espírito Ezequiel. E a palavra fala assim que naquele momento que ele leva Ezequiel ali no meio daquela circunstância, daquela situação, ele não coloca Ezequiel no começo e nem no fim. Ele coloca no meio daquela situação. Eu não sei qual situação você se encontra, mas aquela situação, Ezequiel estava vendo tudo morto. Ele estava vendo aquela situação qual ele andava, o Senhor ele fez andar, ele fez Ezequiel andar sobre o vale. Ele fez Ezequiel ver que não tinha mais vida. Louvado seja o nome do Senhor, não tinha esperança. Não tinha mais o que fazer para o homem normal. Mas a palavra fala assim que o Senhor Jeová, ele vai lá e fala assim: Ezequiel, pode esses ossos reviver? Pode esses ossos ter vida novamente? Eu não sei que você está aí, ouvindo na rádio. Você está vendo ali na live no Instagram. Mas a palavra fala assim que Ezequiel, ele vai lá e fala assim: ó, Senhor Jeová, só tu sabes. Ele está dizendo assim, ó, em meio a essa situação, qual os ossos estão mortos, se pegar vai farelar. Eu não posso nada. E às vezes na nossa vida estamos assim, em circunstâncias, em momentos qual estamos no meio de um vale morto, em situações qual estamos ali passando, estamos no meio de um nada, estamos olhando assim, andamos ao redor de situações onde está tudo separado, ali ó, era muitíssimos, a palavra fala. Só que tinha osso para lá, osso para cá, osso para lá, osso para cá. E a palavra fala assim que ele estava andando em meio àquele vale, ao redor. Imagine, não estavam todos juntos. Os ossos estavam separados, não estavam juntos. E a palavra fala assim que ali naquele momento, qual ele estava andando, em meio àquele vale, o Senhor ele fala assim, então profetiza. Profetiza, Ezequiel. Eu não sei qual situação você se encontra nessa tarde. Eu não sei qual vale você se encontra. Ezequiel ali estava no meio de um vale de ossos mortos. A situação pode aparentemente ser mortas. A situação qual você está vivendo, qual você está passando, pode aparentemente não ter vida, não ter esperança. Mas o Senhor ele fala ali, ó. Ele fala, Ezequiel, então profetiza. Profetiza que tudo vai se juntar. Vai criar nervos, vai criar movimentos, vai se juntar. Aquilo que está morto vai vir ter vida. Louvado seja o nome do Senhor, então profetiza. E ali naquele momento, ele começa a mostrar para Ezequiel, em meio a situações difíceis, ele é aquele que pode, louvado seja o nome do Senhor, e mesmo em situações difíceis, ele é aquele qual a palavra do Senhor traz vida. A palavra do Senhor é aquela que traz esperança. Então profetiza, Ezequiel. Eu não sei o que você está passando. Você que está me acompanhando, seja na rádio, seja no Instagram. Mas o Senhor, ele fala através da palavra dele. Profetiza em meio à situação. É uma situação de morte. É uma situação de falta de esperança, falta de fé. Onde você está olhando e está tudo morto, está tudo acabado, está fim. Cada coisa está fora do lugar. Porque ali tinha ossos fora do lugar. Eram pessoas ali. A palavra fala ali que era um povo de Israel, qual estava... era um povo rebelde, qual estava afastado da presença do Senhor.
E ele estava mostrando para ele em espírito que qual estava a reação, qual estava o povo de Israel. Ele estava mostrando para Israel, ó, esse povo espiritualmente está desse jeito, morto espiritual. Só que a palavra fala assim, que o Senhor ele fala assim, profetiza, Ezequiel, profetiza sobre esse vale, sobre esses ossos. Profetiza, Ezequiel, porque onde a tua palavra, a tua boca sair, porque a palavra tem poder, porque a palavra, a nossa boca tem poder de bênçãos, a nossa boca tem poder de amaldiçoar. Depende de como você vai fazer. E Deus ele estava mostrando para Ezequiel que através da boca dele, da palavra qual Deus trouxe, ia trazer vida. Mas ele estava mostrando que não era Deus que ia fazer, era ele que ia ter que tomar uma atitude. E às vezes na nossa vida, precisa tomar uma atitude. Nós temos que se posicionar. Eu não sei se você é cristão, se você não é, mas você que não é, louvado seja o nome do Senhor, ou você que é, louvado seja o nome do Senhor, começa a profetizar bênçãos, começa a profetizar que essa situação vai mudar, começa a profetizar em meio a esse vale, louvado seja o nome do Senhor, em meio à circunstância. A palavra fala assim que quando ele profetizou aconteceu algo, aconteceu um reboliço, ruído. Deus começou a mexer nas estruturas, porque estava osso em cada lugar. E ali em cada lugar, para formar um exército, os ossos tinham que juntar osso da pessoa certa. A situação certa, às vezes está fora de ordem, está fora de lugar. Mas Deus é aquele que traz. Deus é aquele que ele coloca tudo no lugar. Deus é aquele que muda. Deus é aquele que muda. Deus é aquele que traz esperança. Deus é aquele que coloca as coisas no lugar. Deus é aquele que torna a existência aquilo que não existe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que aí começou um ruído enquanto ele profetizava. A palavra fala assim que quando ele profetizou, começou um ruído. Ali Deus ele estava mexendo nas estruturas. Como estava tudo morto, Deus precisava mexer nas estruturas. E quando a gente se coloca na posição, e quando a gente começa a profetizar, parece que tudo sai fora do lugar mesmo. Mas Deus está mexendo nas estruturas para colocar as coisas no lugar. E Deus ele não abandona. E ali naquele momento, a palavra fala assim que depois ele começou um reboliço. Um reboliço. As coisas que estavam... Reboliço quer dizer bagunça. Para a gente arrumar a nossa casa, precisamos tirar tudo do lugar, para depois colocar tudo no lugar. E assim Deus ele fez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Começou ali um reboliço. Um reboliço começou. E Deus ele começou a juntar coisa por coisa. Começou a juntar os nervos, começou a juntar carne, começou a juntar, louvado seja o nome do Senhor, mas faltou o Espírito. E Espírito só quem dá é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque é a vida. E ele fala assim, então Ezequiel, profetiza sobre o Espírito. Ele diz assim, profetiza o Espírito, profetiza filho do homem. E diz assim, Espírito, assim diz o Senhor, Jeová. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos. Porque é o Senhor que dá vida. E é o Senhor que dá esperança. É o Senhor que muda a história. Louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor que faz tudo novo. E a palavra fala que ali se ajuntou um grande exército, porque veio ossos, nervos, movimento, carne. Louvado seja a estrutura. Deus começou a dar estrutura. E Deus começou. Louvado seja o nome do Senhor. E ali veio o Espírito, entrou sobre eles e deu vida. E ali um grande exército Deus colocou em pé. Eu não sei o que você está passando, mas profetiza.
profetiza. Profetiza no nome do Senhor Jesus. Deus é aquele que não mudou. Deus é aquele que transforma. Deus é aquele que muda. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra falou ali em Daniel. Um povo armou, fez um decreto. Louvado seja o nome do Senhor para lançar Daniel na cova. Só que Daniel era um homem excelente. Era um homem de espírito reto. Era um homem temente ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra fala que ele orou ali 3 vezes ao dia. Ele orou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele orou. E ali naquele momento, a palavra fala assim que ele ali naquele momento, ele suplicou ao Senhor e nada aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali é que nem a palavra de Jairo. Jairo, enquanto ele foi buscar o Senhor, que ele foi atrás do Senhor, rogar ao Senhor, se prostrar ao Senhor, apresentar ao Senhor qual o problema ele estava, porque ele tinha uma filha qual estava enferma. A palavra fala assim que na casa dele tinha pessoas. E quando Jesus ele chegou com Lázaro, as pessoas falaram assim, não tem mais jeito. E a menina já morreu, não precisa mais. Mas o Senhor falava assim, essa menina ela só dorme. Ela está dormindo. E eles começaram a dar risada. E muitas vezes é assim na nossa vida. Às vezes o Senhor ele fala conosco. Mas muitos da nossa volta acabam fazendo que nem essas pessoas que estavam ali na casa de Jairo. Muitos estão torcendo e já estão inconformados pelaquela situação. Mas Jairo não, ele foi aquele que foi atrás daquele que podia fazer algo. Ele foi atrás daquele que podia resolver algo. Ele foi atrás daquele que podia fazer um milagre. Porque para Deus nada é impossível. Jairo é aquele que foi atrás do Senhor e se prostrou ao Senhor. Ele foi atrás do Senhor, aquele que podia. A palavra fala ali que quando a Arca da Aliança foi levada, a palavra fala que foi para a casa de Abinadab. E ficou 20 dias, 20 anos, melhor dizendo. Ficou 20 anos ali e nada aconteceu. Mas como foi para a casa de Obed-edom, a presença foi na casa de Obed-edom, tudo mudou. A palavra fala que ele e todos foram abençoados. A presença quando entrou. Jairo ele foi buscar a presença. Jairo ele foi buscar a presença. Porque sabia que o Senhor ele podia fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Jairo ele foi buscar aquele que podia resolver algo, aquele que podia fazer algo. Louvado seja o nome do Senhor, como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela foi atrás dele. E ela não conhecia. Ela só ouviu falar daquele homem. Ela só ouviu falar daquele homem. Daquele homem que podia fazer algo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só ele podia fazer algo. Só o Senhor dos exércitos podia fazer algo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jairo, ele se prostrou. Porque ele reconheceu que ele precisava. Que ele precisava se prostrar aos pés do Senhor. Ele se reconheceu que ele tinha que falar. Ele reconheceu, mesmo ele sendo um príncipe, mesmo ele sendo da sinagoga, mesmo ele sendo um homem importante, mesmo ele sendo, louvado seja o nome do Senhor, na terra, mas ele reconhecia que no céu, o Senhor ele tinha todo o domínio. Ele reconheceu que o Senhor ele tinha todo o poder. Ele reconheceu que o Senhor ele podia fazer todas as coisas. Ele reconheceu que só o Senhor ele podia fazer algo. Ele reconheceu que só o Senhor ele podia resolver. Ele reconheceu que aquela situação qual ele estava vivendo não estava no controle dele, como aquela mulher de Sunem. Ela reconheceu que o filho dela estava ali durante um tempo e morreu nas mãos dela. Só que ela tinha que tomar uma atitude, aquela mulher de Sunem.
E ela foi atrás do homem de Deus. Ela foi atrás do homem de Deus. Ela foi atrás de buscar aquele que podia fazer algo. Porque naquele tempo, o povo, eles só podia ir a Deus se fosse pelo sacerdote, se fosse pelo profeta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra fala que ela foi até o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Jairo, ele foi até aquele que podia. Jesus, onde ele passava, fazia maravilhas. Jesus, onde ele passava, a palavra fala que Deus operava maravilhas, Deus curava, Deus libertava, Deus fazia. Mas que nós precisávamos tomar uma atitude. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela precisava tomar uma atitude. Porque ela sabia que sozinha ela não podia operar. Que sozinha ela não podia fazer. Ela sabia que sozinha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E onde Deus, ele chega, onde a presença chega, onde Deus chega, onde Jesus chega, algo acontece. Algo acontece. Que nem a arca foi levada para a casa de Obed-edom. E Deus, ele transformou, Deus, ele mudou, Deus, ele trabalhou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus operou. Deus, ele fez. Onde tem a presença, Deus trabalha. Onde tem a presença, Deus muda. Deus muda o cativeiro, Deus muda a situação. Mas nós precisamos colocar na posição. Nós precisamos colocar na posição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra fala assim. A palavra fala assim que o povo de Israel, por um momento, foi levado cativo para a Babilônia. E a palavra fala assim que o povo foi levado cativo e eles começaram, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e eles começaram a falar. Mas como? Louvado seja o nome do Senhor, vamos estar louvando, tocando uma terra estranha. Como? Aposentaram as suas harpas, aposentaram no nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus, missionário Albert, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma boa tarde, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali naquele momento, eles começaram a questionar. Como eu vou estar louvando? Como eu vou estar adorando? Como eu vou estar fazendo? Numa terra de cativo. Uma terra de cativeiro, uma prisão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa tarde o Senhor fala, louve, mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em meio a momentos difíceis, adore ao Senhor. Glorifica o Senhor, exalte o Senhor, enquanto você vai louvando e o Senhor vai trabalhando. Em nome do Senhor Jesus. Missionário Albert, boa tarde, tudo bem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou estar chamando o missionário nessa tarde no nome de Jesus. Nós estamos aqui no programa Diante do Teu Altar, na rádio Weber Nova Nazaré e na live pelo Instagram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vou estar convidando o missionário nessa. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para todos sempre. Seja louvado, seja glorificado no nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Pai do Senhor Jesus, missionário, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Diferença de 4 horas, não é, missionário? Isso. Glória a Deus. Acabei de Seja chegar em casa. bem-vindo, em nome de Jesus. Seja Amém. bem-vindo nessa tarde, aqui no programa Diante do Teu Altar, na Rádio Web Nova Nazaré. Estamos Amém. aqui com o missionário Albert Pedro, em nome de Jesus, para trazer uma palavra do Senhor. Missionário, deixa Deus te usar como sempre tem usado. Em nome de Jesus, glória Amém. a Deus. Seja bem-vindo nessa tarde, a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, pastora Kelly. Para mim é um grande prazer, né, estar nessa live para compartilhar, né, a palavra de Deus.
Glória a Deus. as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Como vai ser? Vai ser para ministrar primeiro e depois contar um testemunho? Como vai ser? Isso, eu vou fazer uma pergunta para o irmão, em nome de Jesus, para o missionário. Amém. Missionário, como que foi o começo da tua chamada? Como foi a sua experiência com Deus? Né? Porque eu costumo falar que o testemunho, ele edifica muito a fé, né? Louvado É, seja o nome do Senhor Jesus. verdade. Então, pergunta interessante, né? É muito bom a gente sempre se relembrar, eu sempre falo, da onde o Senhor nos arrancou, né? E se a gente está onde a gente está hoje, é por conta dele, por causa dele, porque sem ele nós não chegamos a lugar algum. E o meu chamado, né? Eu não nasci para começar em berço evangélico, Glória a Deus, Jesus. eu aceitei a Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida com 12 anos de idade, jovem. Eita, mulher. Não quer dizer que eu sou velho, tá? Hoje eu tenho 23 anos, daqui a 2 semanas vou completar Eita, vinte e glória a quatro Deus. anos, né? Eu assim, já estou me sentindo velho, pastora, né? Porque o pessoal fala, não, tem muito chão ainda, tem muito chão, mas tem pessoas que me dá 30. Aí eu já falo, ô, meu irmão, não faz isso comigo, mas é por conta do meu bigode, o povo fala. Então, nós aceitamos ali o Senhor Jesus como o nosso Salvador com 12 anos de idade. E foi através de uma experiência muito difícil que Deus fez eu passar. Eu sempre digo que tem pessoas que Deus ele traz pelo amor, mas tem outras pessoas que Deus traz pela dor. E a gente que escolhe qual lado, né, a gente vai querer. Ou a gente vem e se entrega, isso quer dizer, ou a gente deixa Deus nos amassar, a gente desobedece e Deus vai atrás de nós. Porque, por mais que muitas das vezes, pastora, nós queremos desistir, Deus ele não desiste de nós. Isso é muito Deus é forte. tremendo, né? Deus é tremendo. E Deus, assim, desde o ventre da minha mãe, como ele havia dito para Jeremias, ele já tinha me marcado com a promessa, Aleluia, já tinha me Jesus. marcado com a palavra dele, então isso já estava dentro de mim. Minha mãe era católica, no ano de 2009, para quem não sabe, nós moramos aqui na Holanda. A minha mãe começou a ir para a igreja evangélica através de um convite da minha Eita, glória. tia, que era da igreja pentecostal Deus é Amor, aqui na Holanda. E tinha uma outra tia minha que naquela época estava com câncer no pulmão, tinha um tumor na cabeça e estava cheio de enfermidade. Ela resolveu ir para a igreja, chamou a minha mãe, chamou eu também. Eu, por ser menor de idade, não tinha o que querer, eu tinha que ir para a igreja e acompanhava Deus ela. aí, trabalhando. É, mas assim, Deus tem os seus meios de trabalhar. Às vezes ele permite uma perca, ele permite uma perda para que a gente se aproxima mais da presença dele. E talvez através desse testemunho eu já sinto Deus aqui. Deus está Forte. perguntando para alguém o que ele precisa permitir para que Eita, você venha Jesus. se voltar mais para ele. Aleluia, Deus Jesus. teve que permitir para minha mãe a perda da minha tia para ela se Glória. aproximar mais de Deus. Foi um processo muito difícil, quimioterapia, radioterapia. Nós oramos muito a Deus para que o Senhor viesse fazer um milagre na vida da minha tia, curar, dar o milagre, dar a bênção, mas Deus achou melhor levar. Isso nos abalou muito, principalmente a minha mãe. Ela ficou numa firmeza na presença de Deus tão grande que ela colocou um propósito naquele dia diante da presença de Deus e disse: eu não vou pedir por mim hoje. Eu vou pedir a partir de Aleluia, agora Jesus. pela minha casa, pela minha causa, pelos meus filhos. Eu quero Aleluia, ver Jesus. os meus filhos na presença do Senhor. E mãe, você que é mãe que está me assistindo aí, não tem prazer maior para uma mãe do que ver um filho na presença de Deus. Não tem privilégio maior. Eu posso dizer isso porque minha mãe hoje olha para mim com orgulho. Ela olha com felicidade, olha para mim e ela se orgulha em saber que ela tem um filho que é pregador da palavra, que louva ao Senhor, mas ela também Aleluia. sabe o preço que ela pagou para eu estar onde eu estou hoje.
É base de Então, oração, né? Base de busca, base, né? Os joelhos no chão. Nossa, que forte. é. E então, a partir do ano de 2010, eu preciso introduzir um pouco da situação aqui. Na Holanda, nós temos a ver com vários cenários, né? Um desses cenários estamos vivendo num país onde a droga é liberal, né? E onde nós vemos que muitos jovens estão se corrompendo nesse mundo, principalmente aqui na Holanda, você sente o cheiro da cocaína, da heroína nas ruas onde você passa, e a prostituição, os jovens que não conseguem se firmar aqui. Então, eu me envolvi no mundo da perdição. Comecei a me envolver com amizades erradas, e isso durante 2 anos. E minha mãe sempre me chamando para ir para a igreja, orando por mim, mas por mais que eu ia sem querer, eu tinha o temor de Deus dentro do meu coração. E Forte. toda vez que a minha mãe chegava para mim e dizia: olha, eu tive um sonho, ou Deus me revelou, eu já ficava assim tremendo, porque eu sabia que ali tinha um negócio do céu. Eu já ficava ali, Aleluia. Senhor, meu Deus, perdoa os meus pecados aqui, Uhum. porque não revela para ela. Porque a minha mãe foi construindo a intimidade com Deus, né? Ela orava todas as manhãs, 3 horas da Aleluia, manhã, Jesus. intercedia pela minha vida. E eu sempre me lembro que eu estava deitado às 3 horas da manhã e eu ouço um barulho, a porta se abrindo, eu sinto uma mão quente tocando na minha cabeça, o óleo ungido que a minha mãe colocava, ela é daquelas que colocava o óleo ungido e gritava para toda a casa ouvir: o meu filho vai ser pregador da palavra de Deus, Satanás. Profetizava, nossa, que forte, Eu não missionário. vou perder a minha casa para o diabo. Era isso que ela dizia. Decretava, né? Louvado Decretava. seja o nome do Senhor. Profetizava. Ela fala: por Profetizava. mais que eu tenha que orar 3, 4, 5 anos, não importa o tempo que passar, eu não vou desistir da minha casa. Então ela lhe persistiu e eu disse: mãe, para de orar, eu não quero saber. Mas ela ia até o fim. Ela ia até o fim. Nós temos que ser perseverante. Tem gente que Aleluia. começa um propósito de oração hoje, desiste amanhã, desiste daqui uma semana, e Deus está dizendo: não. Se você colocou um propósito diante de Deus, vá até Aleluia. o fim. Deus, ele não conta com covarde, Deus conta com quem vai até o fim, com Eita, corajoso. glória. É forte. E até que Deus permitiu uma situação que eu me envolvi com tantas pessoas erradas, quem eu chamava de amigo, que eu pensava que era meu amigo, me deixou de lado, me esqueceu, falou que ia fazer e não fez, até que eu me envolvi em vandalismo. É algo que eu não queria, mas influenciado por amigos errados, eu cometi e fiquei preso. E isso prejudicou muito e preocupou muito a minha mãe. A minha mãe ficou muito triste, depressiva até, porque ela estava dizendo: Deus, eu estou orando e olha o que está acontecendo com a vida do meu filho. Mas através Fogo dessa trabalhando, situação, moldando, né? é, Deus não só trabalhou em mim, mas trabalhou na minha mãe também. Eita, é forte. E aquele dia que eu fiquei detido, Deus me fez lembrar de todas as promessas que ele tinha me feito. Toda vez que eu ia para a igreja, por mais que eu não acreditava, eu escutava sempre um profeta que vinha para mim e dizia: eu vejo as nações nos teus pés. Aleluia, Eu Jesus. Nossa, eu vejo senti um CD, sobrenatural. eu vejo um É forte, né? CD girando na tua frente. Eu vejo você ministrando para jovens e eu ria, eu zombava, eu não acreditava, mas aquele dia parece que Aquele que aquelas vozes prometeu, né? voltavam para o meu ouvido. Eita, glória. E parece que Deus me relembrava de tudo aquilo que ele tinha me prometido. E eu falei: Senhor, acabou. Eu não vou correr mais. Se for para mim tá fugindo, Pai, me leva daqui. Agora eu vou mergulhar, mas eu vou mergulhar com tudo. E eu decidi Aleluia. render a Jesus por inteiro. Então Deus Eita, teve que glória. permitir que as máscaras de muitas pessoas caíssem para que eu realmente entendesse que ninguém ali era o meu amigo.
o meu único amigo era Jesus. E Deus falou, se for necessário, bloqueia todo mundo do seu WhatsApp. Naquela época não existia nem WhatsApp, né? Era Viber. Bloqueia todo mundo, e vá viver comigo. O meu propósito, aquilo que eu tenho para sua vida. Bloqueei muita gente, tirei muita gente da minha vida. E a partir daquele dia, era para mim ter ficado mais dias preso. Mas por conta de uma oração que eu fiz, o Senhor me Eita, deu o livramento. Eu me lembro de Pedro, que estava preso, mas por conta de uma oração. A aleluia, oração de uma Jesus. igreja, de uma irmã, que convocou uma igreja inteira para orar pela vida de Aleluia, Pedro. Jesus. Glória a Pedro Deus. recebeu o livramento. E Eita, é minha bom. mãe, ela se levantou em oração. E uma mãe de joelhos é casa de pé. Então, por É, conta daquela oração, o céu se moveu. O Senhor me libertou. E você pensa o quê? Eu corri para a igreja, aceitei a Jesus de verdade. E você sabe, né? Naquele primeiro amor, você busca todo dia, vai em consagração, vigília. Você não perde um culto. E foi assim que Deus foi é. trabalhando na minha vida. Com 15 anos comecei a pregar. Já são 7 anos de estrada de pregação. Eita, E comecei a louvar também. E para a glória de Deus já temos 12 singles gravados. E estamos graças a aqui Deus. firme e forte para a glória de Deus até hoje. Eita, glória, é bênção, Albert. Nosso testemunho forte, né? Testemunho forte. Isso daí é para as mães que estão aí orando pelos seus filhos, né? Não, não desista. Como o missionário acabou de falar, não desista, persista, né? Porque a oração do justo tem muitos seus efeitos, né? Glória a Deus. Albert, dá uma palhinha do seu louvor, em nome de Jesus. Vamos lá. Vou colocar aqui. Pode olhar. Eu vou cantar só uma palhinha porque É por causa do horário, né? minha voz. Deixa eu ver. Eu vou cantar aqui o que a gente lançou o ano passado na pandemia, a canção Toque no Senhor. Escuta só, Deus vai falar Aleluia. contigo. Quer ser curado, toque no Senhor. Quer ser restaurado, toque no Senhor. Se quer viver milagre, toque no Senhor. Aleluia. Use agora a fé que você tem e toque no Senhor. Quer ser curado, toque no Senhor. Aleluia. Quer ser restaurado, toque no Senhor. Se quer viver milagre, toque no Senhor. Use Deus. agora a fé que você tem e toque no Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Uma Louvado palhinha aí. seja. O Eita, é resto tá no forte. YouTube. Ai, que forte. Albert, traz uma palavrinha para nós, em nome de Jesus, uma palavra para nós. Amém. Gente, eu tenho uma palavra aqui que há dias está queimando no meu coração. E é uma palavra que eu, inclusive, vou até pregar essa semana para os jovens. E eu queria compartilhar aqui nessa noite também. Eu estava observando, né, o que a missionária estava falando sobre louvar, sobre adorar. E esse texto vai combinar, que está em Daniel, capítulo de número 3, a partir Eita, do é forte. versículo de número... Vamos a partir do versículo de número 13. Diz assim: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. E Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Eita, glória. Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente.
E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. O Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo, olha só, 18, vou repetir, e mesmo que ele não nos livre, e mesmo que ele não nos livre, a gente já entende, ele não é obrigado a nos livrar, tá, gente? Deus não é obrigado. Tem gente, meu Deus, que fala, Deus vai me curar. Quem falou? Deus vai me prosperar. Deus falou? Cuidado. Tem gente que está usando o nome de Deus, mas você nem sabe se Deus vai te livrar de fato, porque Deus não é obrigado. Eles estão dizendo, mesmo que ele não nos livre, eles não estão obrigando a Deus a livrar eles. Eles estão tipo dizendo, Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Mas se o Senhor não fizer, a gente vai morrer aqui, mas nós vamos direto para a glória, não tem problema. Eles estão dizendo, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Forte, hein? O Senhor me deu essa palavra e eu até anotei aqui o que Deus falou comigo e Deus me deu um tema que é ser fiel em meio à fornalha. Nós estamos vendo aqui uma ameaça, né? Vamos dizer uma ameaça. Nós vemos aqui o rei Nabucodonosor, que era um rei importante do Império Babilônico, né? Que fez ali aquela invasão, entrou e levou todos os judeus que estavam em Jerusalém cativos, e dentro desses judeus que ele levou cativo para ir até Babilônia, foram Daniel, Misael, Azarias e Ananias, que também é conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego? Esses três nomes são os nomes dos três jovens, só que na língua da Babilônia, num idioma babilônico. Então foi transformado. E quem mandou fazer isso foi o próprio rei Nabucodonosor. Por quê? Com essa atitude, Nabucodonosor está tentando transformar a identidade, olha só, que esses três jovens tinham. Porque o nome diz muito sobre a sua identidade. Eu me chamo Albert. As pessoas me conhecem pelo meu nome. Isso é minha identidade. Se alguém for mudar, se eu for querer mudar o meu nome, as pessoas não vão me conhecer, porque as pessoas me conhecem pelo meu nome. O que Nabucodonosor está fazendo é tentando influenciar os três jovens para que eles mudem o seu posicionamento. Nós vemos aqui que ele chama todos os prefeitos, todos os governadores, todos os presidentes, todo mundo. E ele levanta um decreto. Um decreto e um sistema diabólico. Um sistema diabólico mesmo, porque ele está dizendo, eu vou levantar uma estátua de ouro e diante dessa estátua, que era mais ou menos 27 metros de altura, todos vão ter que se prostrar. E não apenas se prostrar, mas também vão ter que adorar. E nós vemos no texto que todos obedecem essas ordens que o rei está mandando. Porém, existiam três jovens sábios, valentes, corajosos, que não tinha medo de enfrentar o rei. E também não tinha medo de perder a cabeça simplesmente por honrar os seus princípios e os seus valores. E isso me chama a atenção porque parece que isso também acontece conosco nos dias de hoje. Estamos vivendo um sistema. Olha para o Brasil, gente. Estamos vivendo um sistema que Nabucodonosor está querendo implantar. Fortíssimo. E a gente está falando. Tem gente que até fala, né? Mas toda autoridade... Ei, nem toda autoridade é constituída por Deus. Nabucodonosor não era uma autoridade constituída por Deus.
Daniel mesmo está ali em Babilônia, mas ele mesmo diz, eu estou aqui, eu estou em Babilônia, mas eu não sou de Babilônia. Eita glória, aleluia. Nós estamos no mundo, igreja, que já é do maligno. Aleluia, Nós Jesus. temos que entender simplesmente isso. Esse mundo já está no maligno. Então, Deus pode permitir que um ímpio, que alguém que não segue os caminhos e estatutos de Deus reine? Pode. O povo queria tanto a pessoa errada, que era Saul, em 1 Samuel. Não quis Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, porque não tinha aparência, não tinha nome conhecido, não tinha nome em cartaz, mas queria Saul, que era um rei perverso e desobediente. E Deus deixou. Não foi vontade. Então, aprenda uma coisa, não confunda vontade de Deus e permissão de Deus. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A vontade de Deus é outra coisa do que permissão de Deus. O que está acontecendo é que o rei está querendo influenciar os 3 jovens, mudar a mente deles, mudar o posicionamento deles, porque Satanás sempre vai tentar mudar o seu posicionamento, sabe através de quê? Através de ameaça. E Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite, cuidado com as ameaças. Aleluia. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite, cuidado com as ameaças, porque são as ameaças que Satanás está tentando usar para tentar mudar o seu posicionamento. Ele usou isso e ele disse, se vocês... É uma ameaça, porque ele está dizendo, se vocês não se prostrar, vai acontecer isso, isso e aquilo. É assim que o diabo trabalha, né? Porque ele diz assim, se você não fizer, eu vou fazer isso, isso e aquilo. E ainda dá hora, hein? A ameaça tem hora. Ele diz, eu imediatamente vou lançar vocês na fornalha de fogo. E detalhe, a fornalha não vai ser aquecida simplesmente uma vez. Gente, compartilha essa live, manda setinha porque tá muito forte. Aleluia. Não simplesmente uma vez, nem 2, nem 3, nem 4. Nós vamos aquecer essa fornalha 7 vezes mais. Aleluia. Ei, quem é obediente a Deus, se prepara. A pressão vai aumentar. Jesus. Nabucodonosor não vai gostar, mas eu não estou nem aí se ele vai gostar ou não. Eu estou interessado em obedecer os meus princípios e valores que estão na palavra de Deus. Eita glória, é forte. Tem gente que não está interessado nisso, porque tem gente que está mais interessado no que os outros vão achar. Ah, porque se eu postar meu posicionamento, vão me humilhar. Ah, porque se... Ô, carabanda súbia. Se eu postar o meu posicionamento, vão me excluir. Vão deixar de me seguir. Que deixe de te seguir, mas não deixe de te posicionar. O diabo não quer que você se posicione. Ele quer que você tenha medo do seu posicionamento. E ele vai tentar anular o seu posicionamento através da ameaça. Só que ele está dizendo assim, se vocês não fizerem isso, imediatamente vocês serão lançados. E a ordem era, a partir do momento do som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do som tocar, todos... Não é só os presidentes. Não é só os governantes. É todo mundo tem que se prostrar. Não tem exceção. Mas eles estão dizendo, pois fique sabendo, ó rei, que nós não vamos obedecer esse decreto. Aleluia. Ei, tem coisas que não estão na palavra de Deus. Tem coisas que não estão dentro, que não concordam com os nossos princípios e valores. E nós não podemos aceitar. Nós não podemos, igreja, ficar de braço cruzado e dizer, tá tudo bem, porque não tá tudo bem. Nós não podemos olhar para um cara que tá a favor do aborto e dizer, tá tudo bem, não tem problema não. Eu não sou mãe. Nós não podemos olhar para alguém e concordar, e eu estou falando até do que aconteceu no Brasil, porque tem muita gente que ainda tem uma visão errada, né? Eu não vou envolver política aqui, mas é uma questão que precisa ser citada, sim, porque nós precisamos defender, sim, os nossos valores e princípios. Tem gente que, nesse voto, está dizendo, eu sou a favor do aborto,
eu sou a favor da ideologia de gênero, eu sou a favor do casamento gay, eu sou a favor de tudo aquilo que a Bíblia condena, sou a favor do crime, sou a favor de alguém que rouba meu celular para comprar uma cervejinha. É isso que você está dizendo quando você está escolhendo esse lado. E aí eu fico pensando, esse texto parece que a gente está vivendo isso literalmente nos dias de hoje. Nabucodonosor está dizendo, esse é o decreto. Os três são muito corajosos, viu? Porque imagina, existem presidente, príncipes, reis, existem pessoas de nome importantes que estão no meio daquela multidão. E os três têm coragem de se levantar e dizer, nós não nos prostraremos. Aleluia, Jesus. São apenas três. Será que você e eu, nós teríamos essa coragem? De defender a nossa fé? Aleluia. A ponto de todos olharem para nós? Porque exige coragem. Tem pessoas que vão te julgar pelo seu posicionamento. Tem pessoas que não vão mais com a sua cara. Tem pessoas que não vão te dar mais a paz do Senhor. Mas que se vira para lá. Aleluia. O importante é que você entenda que você precisa defender o seu valor, o seu princípio. Eles defenderam. Então Deus naquela mesma hora falou, vocês estão defendendo a minha palavra, então eu assino embaixo. Se vocês estão defendendo a minha palavra, eu dou a assinatura embaixo. Mas eu acho muito lindo, pastora, porque eles estão dizendo o seguinte, e mesmo, aleluia, se ele não nos livrar, fique sabendo que não nos prostraremos. Aleluia. Como eu já disse para você, Glória eles não estão dizendo, afirmando, Deus vai nos livrar. Eu não posso afirmar que Deus vai fazer. Eu tenho que dizer, se o Senhor quiser, Ele faz. Se o Senhor não quiser, Ele não faz. Porque a vontade dele, né? Isso, nós não podemos colocar Deus na parede e obrigar a Deus como se ele se fosse um patrão. Eu vejo Ezequiel no meio de vale de ossos secos e Deus fazendo uma pergunta para ele, poderão esses ossos reviver? O que ele vai dizer? Senhor, tu, ó, sabes. Ele não vai dizer, Senhor, pela ciência, ou não. Forte. Não, gente. A resposta de Ezequiel é sábia, por quê? Na verdade, ele está dizendo, Senhor, eu estou na tua dependência. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não quiser fazer, Deus não precisa curar. Deus curando ou não curando, Ele é Deus. Deus libertando ou não libertando o teu filho, Ele é Deus. Aleluia, Jesus. Deus respondendo a tua oração, oh glória, hoje ou amanhã, Ele é Deus, independentemente do que Ele fizer na sua vida. Tem gente que está abandonando a presença de Deus, porque Deus não está fazendo. Porque Deus não fez. Esses tempos uma irmã entrou em contato comigo e falou, eu vou sair, eu não aguento mais. Eu falei, por quê? Não, porque parece que Deus não está nem aí para mim, Deus não está fazendo. Eu disse, ei, Deus não é obrigado a fazer o que você quer. O que você está pedindo para Deus? Mas... Não, eu falei, não, calma. Muitas das vezes aquilo que a gente está pedindo para Deus não está combinando conosco. Não é aquilo que Ele preparou para nós, porque Ele mesmo disse, os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Eu não penso como você pensa. Eu não acho como você acha. Você tem um pensamento, Deus tem outro pensamento. Aleluia. Você vê o hoje, Deus vê o futuro. Então tem coisas que Deus permite e tem outras que Ele não permite, mas não é para te ferir, não é para te matar. Isso aqui vale um glória a Deus, mas é para te preservar. Aleluia! Então, eles estão dizendo, nós não vamos nos prostrar. A Bíblia diz que imediatamente o rei ficou furioso. E ele vai dizer assim, olha, os homens mais fortes, eu quero os soldados mais fortes aqui agora. Lancem os três dentro da fornalha. Pegaram e perceba, o texto está dizendo, os homens mais fortes estão pegando Sadraque, Mesaque e Abednego. E olha só, presta atenção.
A partir do momento que os homens mais fortes, os três, se aproximam do fogo, morreram queimados. Vou repetir de novo. Ai, glória a Deus, Os Jesus. três homens mais fortes morreram queimados. Eita, E Jesus. quem permaneceu vivo? Os três Aleluia. jovens, aleluia, que estavam atados, estavam acorrentados. Caíram dentro da fornalha de fogo ardente, atados, e até agora nada aconteceu. Nenhum fio do seu cabelo se queimou. A partir do momento que o rei olha para isso, ele está olhando, vira sua cabeça para lá e para cá e diz para um dos seus soldados: eu estou olhando, será que eu estou vendo isso mesmo? Aleluia, eu estou olhando para essa fornalha. Glória a Deus. E não foram 3 que eu lancei dentro da fornalha, mas eu estou vendo 4. E esse quarto homem que está dentro dessa fornalha é semelhante ao Filho dos Deuses. Oh, Calabadassúria. Sabe o que Deus falou comigo? Os 3 homens que lançaram, que tentaram queimar, os 3 jovens, eles mesmos se queimaram. É Deus dizendo para alguém aqui nessa noite: quem tenta te queimar, se preocupa não, se queima sozinho. Quem tenta te atrapalhar, se preocupa não, se atrapalha sozinho mesmo. Quem tenta armar tua forca, se preocupa não. Aleluia, porque é Amã que prepara uma forca para Mardoqueu, mas é Amã mesmo que vai ter que, aleluia, cair na forca que ele preparou para Mardoqueu. Então Deus está dizendo: quem está tentando denegrir a tua imagem, vai ter que se ver com ele, vai ter que se queimar. Glória, é forte. Isso é forte porque nós vemos que o rei, quando ele olha para isso, ele fica todo perplexo, surpreso, sem entender. É assim que a boca do teu adversário vai ficar, de boca aberta, quando ver que você está passando pela fornalha, porque Deus, ele não, você com certeza já escutou isso, ele não te livra da fornalha, mas ele te livra na fornalha. Ele não te livra do fogo, mas ele te livra no fogo. Ele não te livra da prova, mas ele te livra na prova. Ele não te livra da doença, mas ele te livra na doença. Por quê? Para que o rei Nabucodonosor, que tentou te matar, veja que dentro dessa fornalha você não está sozinho, mas tem o quarto homem. E quem é esse quarto homem, missionário Alt? É o Senhor Jesus de Nazaré, que nunca te deixou, que aparentemente parecia que ele não estava contigo. Aí ele diz: olha, eu aparecendo na tua fornalha hoje. Parecia que você estava sozinha, né? Parecia que você estava sozinho, mas olha, eu aparecendo na tua fornalha. É Deus dizendo para alguém: o rei pensou que você ia morrer, até tinha decretado. Mas, ó, o texto diz, pastora, que ele viu o quarto homem, detalhe, eles não estavam andando. Eles estavam passeando. Aleluia. Você consegue entender o que é, oh meu Deus, a diferença entre andar e passear? Se fosse andar a gente anda tranquilo, né? Agora, passear, como é que você passeia no shopping? Principalmente as mulheres. No shopping você fica assim: meu Deus, que roupa bonita. Você corre o shopping todo para lá e para cá, de cima e para baixo. É ou não é? É. Aí, imagina agora esses 3 jovens juntamente com Cristo. Estão passeando como se nada tivesse acontecendo. Estão dançando dentro da fornalha. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: ô glória, eu estou sentindo ele aqui. Aleluia. Ei, essa luta vai confundir tantas pessoas a seu respeito, que duvidavam, que zombavam, aleluia, que nada ia dar certo na sua história, vão ter que te ver passeando dentro dessa fornalha, como se você estivesse passeando dentro de um shopping. E vão dizer: meu Deus, olha o fogo que está ao redor dele, olha o fogo que está ao redor dela. Era para ter queimado ele, era para ter queimado ela, era mesmo. Mas o quarto homem decidiu entrar no meio do fogo, decidiu entrar no meio da doença, decidiu entrar no meio do cenário. Deus está dizendo: quem pensou que você
você ia morrer nesse cenário, vai ter que te ver passeando com Jesus de Nazaré. Se eu tivesse mão para Glória a levantar, igual Deus. você que está aí na sua casa, eu Aleluia. agarrava essa palavra e tomava posse, porque Deus está dizendo, nesta fornalha tu não morre. Oh, glória a Deus. Aleluia. A É Bíblia forte, diz missionário. que o rei mandou retirar os 3 jovens. Quando retirou, ele disse, agora o decreto vai ser mudado. Não é possível. Eu tô olhando para eles e, nem o fio do cabelo desses 3 se queimou. Eles estão ilesos. Não aconteceu nada. Todos vocês, príncipes, governadores, prefeitos, todos nós, vamos nos prostrar agora diante do Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego. Ele não disse diante do Deus de Israel. Olha só, ele está dizendo diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqui tem um mistério. Aqui eu encerro. Ele está dando o nome dos 3. Ele poderia ter dito o Deus de Israel. Mas quando Deus faz na sua história, na sua vida, Aleluia, Jesus. quando Deus, ou glória, mostra que Ele é na sua vida, alguém vai ter que dizer, aconteceu, eu conheci Aleluia. Deus através da vida da pastora Kelly. Eu Aleluia. conheci Deus através da vida do missionário Albert. Eu Glória a conheci Deus através da vida da pastora Isabelle. Então se prepara, o que eu estou profetizando aqui é profético. Em nome de Alguém vai Jesus. dizer, não, eu conheci o Deus de Israel. Não, não, não. Eu conheci o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu Glória a conheci Deus. o Deus dele, eu conheci o Deus dela. Porque através da tua prova, através da tua luta, Deus vai promover o nome dele. Então, Aleluia, receba esta Jesus. palavra para terminar. O que você Glória está a Deus. passando hoje, Deus está dizendo, será um testemunho aonde alguém vai dizer, eu conheci Deus através da sua vida. Aleluia. Amém? Forte, missionário Albert. Ó, eu estava antes num círculo de oração e você estava lá, né? O Espírito Santo é tão tremendo que te usou para falar tudo que foi falado lá. Deus é tão tremendo, Deus é lindo Aleluia. demais. Nossa, te usou tremendamente. Tudo que foi falado lá, Deus te usou para falar aqui, nessa live. Que Deus continue te Glória a usando. Deus. Viu como o canal te bença? Coisa linda. Deus é Aleluia. lindo. Viu? Coisa linda. Albert, por favor, missionário, faz um louvor, uma palhinha. Vamos lá. Em nome de Jesus. Eu sei que a hora já passou, aí na Holanda já é de noite, né? Com a diferença de 4 horas. Mas só uma Já. palhinha bem pequenininha. Vamos, eu vou colocar um novo aqui que eu gosto. Já que estamos falando de livramento, porque o que Deus concedeu para esses 3 jovens foi livramento, né? Deus poderia não ter livrado os 3, mas Deus livrou, porque Deus queria glorificar o nome dele nessa situação, certo? Então eu quero profetizar através desse louvor que Deus vai livrar pessoas que estão nos assistindo. Talvez você está passando por uma prova muito forte. Eu não te conheço. Talvez você caiu aqui nessa live e você nem entrar. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que tem livramento para sua casa, para sua família. Eu vou cantar uma palhinha dessa canção e você medita na letra dessa canção em nome de Jesus. Mas o silêncio decidi quebrar e hoje desci só pra te explicar daquilo que não entendeu. Fui eu. Ele diz, foi livramento, fui eu te guardando. Eu sei que sofreu, não entendeu, estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu não compliquei, nunca errei.
Glória Amanhã a me Deus. agradecerá pelos detalhes da tua história. Um tempo novo irá Aleluia, teu chegar, povo. o teu Samuel irás carregar. Tu vais superar tudo que viveu em Deus, em Deus. Um tempo novo irá chegar, o teu Samuel irás carregar. Tu vais superar tudo que viveu em Deus, em Aleluia, Jesus. Deus. Foi livramento, foi eu te Glória a guardando. Deus. Eu Aleluia. sei que sofreu e você não entendeu. É que eu estava te ensinando. Recebe Eita, essa glória. palavra. Foi livramento. Você só sofreu agora. Eu não compliquei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua. Amanhã você vai agradecer por Eita, tudo que glória. você Aleluia. está passando hoje. Ele está dizendo: amanhã me agradecerá. Pelo quê? Pelos detalhes da tua história. Oh, pelos detalhes da tua história. Eita, Aleluia. glória. Aleluia. Missionário Albert, quero agradecer. Eu Quero quero. agradecer tremendamente por trazer essa palavra. Nossa, o testemunho lindo. Deus te usa tremendamente. Que Deus continue te usando. Em nome de Jesus, que Deus venha te guardar, te proteger, te abençoar. Em nome de Jesus. Nossa, essa live, eu creio que assim, Deus. Nossa, cada um que está vendo, ouvindo pela rádio, vendo pelo Instagram, em nome de Jesus vai contemplar, no nome do Senhor, porque Deus ele falou tremendamente do começo ao fim, nessa tarde, em nome de Jesus. Missionário, por gentileza, eu quero te agradecer de coração pela essa live. Eu que Deus abençoe agradeço. Amém, tremendamente. amém. Muito obrigado, pastora, pelo carinho, né? A pastora, a gente já tinha se falado, né? A pastora disse que também nos conheceu. Às vezes é muitas pessoas, né? Às vezes a gente acaba esquecendo, mas Deus não esquece. E eu agradeço muito pela confiança. Conte sempre conosco. Apesar da Amém. correria, sempre estamos aqui. E quando quiser marcar outra live, estamos à disposição Agora vamos para sim, vamos trabalharmos sim. contigo. Amém? Eita, bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração? Por gentileza, missionário, pode fazer essa oração para a gente terminar? Em nome Amém. do Senhor, cada um que está acompanhando, em nome de Amém. Jesus, porque eu creio que almas vai ser alcançadas através dessa live, através do testemunho, qual o missionário, através da rádio, qual estão ouvindo no nome de Jesus. Então, vai ser alcançada vidas, né? Em nome de Amém. Jesus. Amém. Oremos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por este momento maravilhoso, por esta palavra, pelos louvores que foram entoados, pelas vidas que foram alcançadas. Pai, sabemos que o Senhor não é Deus de quantidade, mas é Deus de qualidade. Eu tenho certeza que vidas foram atingidas por essa palavra. Meu Deus, que pessoas a partir de hoje que não dormiam em paz, vão dormir em paz, com a cabeça no travesseiro tranquilo, meu Pai. Meu Deus, com a consciência limpa. Toda acusação do inferno, do inimigo, meu Deus, que acusa essa mente que está me ouvindo agora. Meu Deus, Pai, que fala que essa pessoa tem que desistir, que essa pessoa não é capaz. Palavras malditas, palavras negativas que gritam na mente desse homem, na mente dessa mulher. Eu repreendo agora no nome de Jesus. Eu anulo agora e cancelo no nome de Jesus. Eu Glória a profetizo, Deus. meu Pai, que esta palavra é uma semente no coração dele, no coração dela. Meu Deus, Pai, e vai crescer, vai florescer. Esta pessoa que ouviu esta palavra não vai esquecer do que o Senhor falou, meu Pai. O Senhor vai glorificar o seu nome através da fornalha. O Senhor não vai livrar do problema, mas o Senhor vai livrar no problema
Abençoa a pastora Kelly, abençoa cada ouvinte, meu Pai, cada vida que está sendo alcançada através desse projeto. Que muitas vidas possam ser atingidas, meu Pai, porque estamos com foco e alvo em almas. Pai, nós te agradecemos. Que o teu nome seja para sempre honrado e enaltecido. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer, missionário. Que Deus abençoe em nome de Amém. Jesus. Amém. Eu Muito costumo obrigado. falar, testemunho edifica muito, né? Porque muitas vezes outras pessoas que estão lá do outro lado estão passando aquilo que, né, que a pessoa já passou. Então, é onde a gente se levanta, se espelha e fala assim, nossa, se ele venceu, eu também vou estar vencendo. As mães que estavam de joelho orando pelos seus vão continuar com aquela garra em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Missionário, Amém. Deus abençoe. Eu costumo falar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Agindo Deus, Quem impedirá? E a impedirá? alegria do Senhor é a nossa Força. Então, Ô, glória. fica na paz do Senhor Jesus. Uma ótima noite, porque aí na Holanda é a noite, né? Já é tarde. Mas Deus abençoe tremendamente em nome do Senhor. Cada um que estava acompanhando essa live, ficam com Deus, ficam na paz do Senhor Jesus. Os irmãos que estavam na rádio Weber Nova Nazaré, programa Diante do Teu Altar, fica com Deus, ficam na paz do Senhor Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Sai com posse de vitória, porque Deus falou grandiosamente conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Glória a Deus.